Deus abençoe, Deus ilumine. Deus abençoe todos meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs que nos assistem em qualquer lugar desse Brasil ou desse mundo. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma profecia, ela é uma visão. Quantas pessoas não têm morrido doente, na miséria, triste, depressiva, ansiosa, com ansiedade, com depressão, com hipertensões, ou hipertensão, como quiser chamar, por causa do sofrimento. Mas às vezes ela diz assim, não, meu sofrimento é uma prova de Deus, eu nasci para isso. Não é verdade, isso é falta de conhecimento. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que em Deus não há sombra de mudança, não há variações em Deus. O que é variações? É mudança, Deus não é bipolar, gente, pronto. Deus não é bipolar que está uma hora assim e de repente vai mudando. Não, a Bíblia diz que Deus não tem sombra de mudança, de variações. Tiago, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz que o nosso Deus não é Deus de confusão e nem... Ou seja, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. O que é confusão? Deus não confunde. Deus não deixa a gente em dúvida ou pensativo, será que está certo ou está errado? Deus não faz isso. Deus não tem sombra de variação, de mudança, e não é Deus de confusão. Deus, o próprio Deus na pessoa de Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Então você que me assiste agora, eu quero levar para você uma segurança. Uma segurança chamada Jesus. Uma segurança chamada Jesus que não vai permitir você ficar em dúvida ou inseguro, insegura. A Bíblia diz que a pessoa insegura é como a onda do mar. Um dia está para o norte, no outro dia está para o sul. Sempre está mudando de rota. É a pessoa em dúvida. A pessoa em dúvida, elas acreditam às vezes em tudo que não é verdade. E às vezes desacredita na verdade. Ou seja, acredita nas mentiras e desacredita na verdade. Por quê? Porque a pessoa vive em dúvida. Por isso que é bom a gente estar tendo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é bom você que me assiste agora, eu principalmente, porque antes dessa palavra chegar até você, já chegou para mim. Não ter sombra de dúvida. Acredite que essa doença, essa enfermidade, que não é sua, viu? Tem gente que diz assim, eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade. Não, você não tem nada. O diabo, atrevidamente, colocou uma doença em você por falta de que seu coração, a sua vida estava vazia de Deus, e o mal vem. Eu sempre digo que o nosso corpo é um templo, é uma casa, é uma moradia. Não é eu que digo, o próprio Jesus fala isso. Que o nosso corpo é um lugar habitável. Essa doença, essa depressão, essa angústia, essa hipertensão, essa leucemia, essa diabetes, essa enfermidade que você está vivendo, não é sua. Até porque a Bíblia diz que Jesus curou enfermos, libertou mudos, surdos, leprosos, aleijados.
E até morto ressuscitou. Então, se Deus, na pessoa de Cristo, fez todos esses milagres, e a Bíblia diz que ele não tem sombra de mudança, né, de variação, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, o mesmo Deus que curou no passado, ele cura no presente. Mas ele também disse: vinde a mim, todos que estão descansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo e o meu jugo é suave e leve. Vinde a mim, ele chama ele. Isso é uma revelação, irmão. Para que a profecia, que é o que vai acontecer, venha acontecer na sua vida. Ah, Deus te mandou um recado. Deus te deu um recado, mas só falou até aqui. Então, a pessoa vai ficar com dúvida, vai ficar insegura. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão e que Deus não tem sombra de variação. Se a gente olhar no passado, como era que jeito que Deus falava com os profetas, mandava, acabou. E nessa tarde, ou nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, eu digo para você, eu profetizo a sua cura. Deus não quer que você fique mendigando pão, na miséria, na sarjeta. Não, pelo amor de Deus. Por isso que Deus disse: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento a minha palavra. E Jesus repetiu lá em João 8: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus, mas ainda não conhecem essa verdade. Por quê? Porque vivem uma vida medíocre, gente. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, nem da noite para o dia. Acontece de acordo com o meu desenvolvimento diante de Deus. Começa a profetizar um milagre na sua vida, que você vai prosperar, que você vai ser abençoada, que essa doença não é sua, ela está no seu corpo, na sua vida de atrevido. E aí o seu corpo não é lugar para essa doença, para essa enfermidade. Eu levanto a minha mão direita e profetizo a bênção, o milagre na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus não tem sombra de mudança, de variação. E em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de dúvida, de insegurança, de incerteza. Não é Deus de confusão. Confusão vem de confundir, de dúvida. Deus não é. Acredite, isso é profético. Isso é uma revelação da palavra de Deus para você receber a profecia, que é o que vai acontecer. E você vai receber uma visão. Qual é a visão que você recebe? É que às vezes você diz assim: não, eu estou sofrendo pela vontade de Deus. E não é. Através da palavra, ele vai te mostrar, vai te dar uma visão como que você está vivendo, não é da vontade de Deus. Essa é a verdade. Tem pessoas que dizem assim: está doente, está enferma, tudo bagunçado na vida dela, e diz assim: eu estou como Deus quer. Você está dizendo que Deus é mau. E Deus não é mau. Deus abençoe. Medite nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira grandiosa. Deus abençoe. Eu peço que você se inscreva no canal para você receber as revelações, profecias e visões da palavra de Deus. Tudo que eu citei aqui agora é dentro da palavra de Deus. Não sofra, porque o sofrimento não é para os filhos de Deus. A Bíblia diz: se temos que sofrer, é como cristão. E acabou. Deus abençoe.